Antes de passar para o Massini, a gente tem uma pergunta do Alexandre Rangel. Savério, você estava dizendo que faz parte, é representante de um grupo, né? E a pergunta é, o Savério é do grupo do Paulo Nobre? Como é essa relação? De quem você tem o apoio? Acho que seria legal para a gente entender um pouco mais desse cenário. Olha, é legal, né? As pessoas têm um pouco dessas visões e tal. A gente que está lá tem mais vivência e mais conhecimento. Muitos apoiadores do presidente Paulo Nobre, a grande maioria, talvez se fosse pretensão eu falar que a totalidade, né? Porque ninguém nunca tem unanimidade, mas assim, a ampla maioria está comigo, né? Está comigo. Então, a começar, por exemplo, o pessoal da Chapa Academia, né, que eu tô desde a origem da Chapa Academia, por exemplo, que eu lá na minha origem, lá atrás, eu sou da UVB, né, eu tenho 23 anos no Conselho Deliberativo do Palmeiras, para quem não sabe, sempre contribuindo, colaborando, fui diretor de futebol há 4 anos, fui cofista há 8 anos, em todo esse período de 23 anos, todas as comissões de reforma estatutária do Palmeiras eu fiz parte. Não porque eu me enfiei ou porque eu cavei um lugar, mas porque as pessoas entenderam o que eu deveria fazer, me convidaram e eu trabalhei em todas elas, né? E assim por diante, enfim. Mas a minha origem era na UVB, que hoje é um grupo, é um bastião do apoio político da presidente Leila Pereira, né? Depois, pelas circunstâncias internas lá, eu acabei me desligando. E, muito embora me relacione muito bem com todos os seus membros e com todas as suas lideranças, a começar pelo ex-presidente Beluso, por exemplo, né? Então eu não tenho problema nenhum. Mas aí, a Chapa Academia, na origem, que todo mundo vincula muito, né, ao Paulinho, o Paulo não estava na origem, né? É que aí vem o apoio em 2013 e aí passa a ser o grande grupo de sustentação do Paulo. O Paulo especificamente, né, o Paulo pessoa física, acho que não participará desse processo. Ele não vai afluir esse processo por questões pessoais, assim, que a gente tem que respeitar. As pessoas falam muito, vamos procurar o Paulo, vamos falar com ele. E eu falo isso, eu falo assim, olha, eu já entendi que o Paulo se colocou nesse lugar que ele não quer mais diálogo, né? Ele tem Tá, mágoa. velho, desculpa, só para voltar lá atrás. Quando a gente fala, quando você falou em centralização, em patrulhamento, em herege e em fogueira, o afastamento do Paulo Nobre do processo político tem a ver com isso, você acha? Olha, não, eu acho que não, sabe, o PVC, pelo seguinte, o Paulo a questão do Paulo é uma questão, é duro da gente falar, né, porque a gente não sinto nem muita legitimidade para tratar disso, mas eu digo que não pelo seguinte, porque a decisão do Paulo é uma decisão unilateral e de caráter absolutamente pessoal, de alguém que se sentiu não sei se é traído a palavra, entendeu? Mas de alguém que se sentiu minimamente desprestigiado por pessoas. O sucessor, a começar pelo sucessor, né, com quem ele rompeu direto. Ele fez a escolha do Maurício. Ele fez a escolha do Maurício e um mês depois ele se desacertou com... Então são questões assim, muito, muito, muito de foro íntimo do Paulo, sabe? Então, quando eu falo dessa questão do patrulhamento e tal, foi algo que foi tomando conta do clube justamente pela lacuna que se criou pela ausência da liderança. Porque a gestão do Paulo, ela foi de tão exitosa que foi e marcou muito a história recente do Palmeiras, ela acabou forjando como uma liderança, né? E ele por si só, de novo, por decisão pessoal e que não vem ao caso, circunstâncias dele, ele renunciou, ele abdicou essa liderança. E aí se criou o vácuo, que começou a aparecer, e aí o caminho mais fácil para angariar, sobretudo essas pessoas que estavam, vamos dizer, no bata-burro ou que se sentiram desamparadas de um líder, é esse caminho, que é o caminho da cooptação, é o caminho e quando você traz para perto, e aí vem como na via reflexa isso, olha, mas não faz aquilo, não vai com aquele, você tá aqui, mas tá aqui e não tá lá. Aquele cara fala um negócio, ele tá errado, né? Esse negócio da fogueira, o PVC, e da heresia é muito, né, figurado, mas em parte é verdade, porque hoje em dia você fala algumas verdades, assim, você fala coisas que as pessoas
falam, pô, não, tá tudo bem, não sei o que lá. E se você insiste muito, a pessoa acha que você tá errado. Porque acredita piamente numa narrativa que nem sempre tem aderência com a realidade. Massini, sua vez. Vamos lá, vamos lá. Savério, é o seguinte, cara, o Palmeiras tem como patrimônio o clube social, o clube de campo, o Allianz Parque, o estádio, o CT, a Academia de Futebol da Barra Funda e o CT de Guarulhos, ambos, os dois últimos incomodados. Essa gestão estudou comprar um terreno, um lugar próximo aqui a São Paulo, ali na região da Anhanguera, e eu não tenho informação. Se os colegas tiverem, por favor, me ajudem. Este projeto chegou até a maquete, a gente viu alguma coisa sobre um CT novo da base, ficou de lado e o Palmeiras resolveu investir na reforma do CT de Guarulhos. Eu penso sempre no clube de futebol para o tempo em que eu talvez não esteja mais aqui, que é crescimento perene em termos de propriedade, em termos de você ter condições de competir lá na frente. Categoria de base, independentemente do trabalho do João Paulo, do investimento nas pessoas, o mundo está mostrando isso. A gente está vendo agora o Red Bull inaugurando, vai inaugurar um CT, ou já inaugurou um CT maravilhoso. Enfim, o ex-presidente do Bahia deu uma declaração para a gente aqui, né, PVC, que ele está comprando e organizando a cada 500 quilômetros um centro de treinamento para lidar com jovens. Já tem hoje clubes específicos para revelar jogadores. A pergunta é muito direta. Você tem projeto para comprar um terreno, para o Palmeiras se envolver nisso, pegar uma parte da receita e melhorar o patrimônio do clube em ter um CT próprio, com instalações, hotel, enfim, campos no tamanho adequado, para que o Palmeiras possa ser diferente daqui a um tempo? Não tenho, Paulo. Eu acho assim, hoje tem o clube social, tem o clube de campo na Represa, né? Os outros, e tem o Allianz Parque, que na verdade está dentro do clube social, que é uma área que tem uma concessão de superfície. E as duas academias, né? A Academia de Futebol 1 na Marquês e o outro da categoria de base em Guarulhos, que são concessões, né, de bens públicos. E é o modelo que eu vejo hoje, nós até, o Palmeiras teve anos atrás a São Roque, né, que foi um projeto também bastante interessante, é um projeto que na época faltava recurso para o Palmeiras, mas eu participei bastante, eu vi bastante essas discussões, né, envolveu equipes também multidisciplinares e tal, e tinha pessoalmente, né, o pensamento, eu entendia que talvez não fosse o caso de fazer esse tipo de investimento, e sim o caminho que hoje o Palmeiras conseguiu, por exemplo, em Guarulhos, que é aprimorar. Hoje Guarulhos muito embora não seja de propriedade do clube, não esteja imobilizado no patrimônio, no ativo do clube, ele serve ao clube, e serve muito bem ao clube. Então, para mim, esse é o modelo, pelo menos até segunda ordem. Eu prefiro investir em pessoas, em processos, né? E também numa filosofia, que eu acho que assim, a categoria de base do Palmeiras, que está indo excepcionalmente bem, tem algo ainda, na minha visão, a dar uma refinada, que é a etapa final, né? Então você tem na captação um processo perfeito, você tem ali na formação e transição um processo perfeito, tem se mostrado isso na prática. Talvez na última perna, que é a perna da realização do ativo, de performar, de traduzir em receita, em venda e tal, o Palmeiras precisa aprimorar um pouquinho mais. Só que assim, o Palmeiras, nós temos que olhar a categoria de base com um retorno esportivo e ou financeiro. Então, se ele não for esportivo, que é trazer os atletas e eles ficarem aí 4, 5 anos e ajudarem o Palmeiras a enfileirar títulos, como alguns atletas estão, ele pelo menos precisa ser financeiro, mas financeiro verdadeiramente financeiro. Não adianta falar assim, vendi o Endrick por 400 milhões, tá, legal, e cadê o dinheiro? Não, o dinheiro foi vertido para pagar despesa corrente e tal. Não, nós temos que reinvestir. Esse é o cenário, nós temos que ter uma capacidade de através desse produto, dessa receita, reinvestir na própria categoria de base e aí sim fazer um ciclo absolutamente virtuoso e vencedor, né? Nós estamos perto disso, tá?
mas sem imobilizar. Eu não faria isso. Nesse momento e nessa gestão, eu permaneceria com as instalações atuais e sob esse regime de concessão. Danilo. Pode ir, PVC, pode estar na minha frente, pode ir. Não, tranquilo. Eu queria saber o seguinte. Você foi diretor de futebol em 2007, 8, 9, começo de 10. Só uma observação, não uma pergunta. A Leila outro dia disse que o adversário dela levou para o rebaixamento, mas depois teve 2 gestões. Você já respondeu isso outro dia na Bandeirantes, na CNN. Mas eu queria entender o seguinte. Naquele período, 2007, 8 e 9, parecia que nunca mais ia deixar de ser o São Paulo uma potência. E logo depois, parecia que nunca mais ia deixar de ser o Corinthians uma potência. O Corinthians campeão do mundo. Ah, hoje, o Palmeiras está nesse patamar, mas a gente tem um cenário que muda todos os dias, tanto muda que a gente via São Paulo e Corinthians na frente, o Santos na frente, e hoje o Palmeiras parece à frente e pode não ser amanhã de manhã. A gente tem o cenário SAF do Bahia, o cenário SAF do Botafogo, o cenário SAF do Cruzeiro, o Flamengo, que é um clube que fatura 1 bilhão e 400 milhões de reais, 300 milhões de reais por ano. E onde é que está, na tua visão, o processo de manutenção desta potência Palmeiras de hoje? Para que o Palmeiras não seja, daqui a 10 anos, o que o Corinthians está hoje em relação ao Palmeiras. O PVC, vamos lá, isso acontece no futebol, isso acontece, foi muito bem colocado, né? Qualquer competição começa com 20, 30 clubes, sei lá, dependendo do formato, independente da competição, só um vai ganhar. E esses ciclos, né? O pessoal fala, o futebol é dinâmico, o futebol é cíclico, é verdade, o time não vai ganhar sempre, o cara ganha 2, 3 campeonatos, aí ele passa... A questão importante independente da conquista efetiva, é a manutenção do time na disputa por essas conquistas, tá? Então vamos lá, esse é um ponto. Esse é o ponto que nós não podemos sair. Se a gente vai ganhar todo ano, não dá para dizer, esse é o ponto que nós temos que sair. Que nós temos que estar e jamais sair. Né? E tem acontecido isso com o Palmeiras. Esse ano mesmo a gente foi eliminado de 2 competições importantes e continua a disputa pelo Campeonato Brasileiro, e assim vai vir no outro ano, e assim vai. Então a gente tem que estar brigando sempre lá em cima. Como é que a gente faz para isso acontecer? O caminho já está bastante trilhado, de novo, não pela presidente Leila, mas por um trabalho que conta aí com mais de uma década, né? Em termos de processos, em termos de muita coisa. O futebol do Palmeiras hoje realmente está numa condição e num estágio muito, muito elevado, né? Inclusive em relação aos demais. Agora, para isso acontecer, nós precisamos, primeiro, ter dinheiro, nós precisamos ter o fortalecimento dos fundamentos econômicos do clube. Nós precisamos que o Palmeiras tenha essa relação de dependência e que ele converse com o mercado. Com o mercado que eu digo, não é com o cara que vai vir patrocinar, é com todo mundo, é com o torcedor, para curar do programa de sócio-torcedor, para curar da afluência do público no campo. Em 2009 nós experimentamos isso. Se você for ver, desculpa abrir um parênteses, em 2019, quando o Palmeiras tem a eliminação para o Grêmio e tem o segundo semestre um pouco com o resultado esportivo um pouco pior, o Avante desabou e a afluência ao estádio desabou também. Né? Então são esses elementos que a gente tem que olhar com muito carinho. Cuidar do clube para que ele tenha aderência com o mundo externo, como eu disse há pouco, e que o mundo externo olhe para dentro do clube, olhe para o clube como integrante da indústria, do mercado futebolístico e fale assim, não, lá as coisas funcionam. Né? Tem aquela... no futebol, não, futebol não é sério, não é nada disso. O cara tem que olhar e falar, não, é sério. Como é que se faz isso? Através de um processo que vai ter uma governança efetiva, boas práticas. O Palmeiras não tem isso hoje. Eu sei que é um assunto meio né, para o torcedor ele é estéreo, o cara não quer saber disso, mas é nisso, mas para a resposta à sua pergunta, PVC, ele faz sentido. Assim, nós temos que ter, sabe, processos, regras de governança. Por exemplo, para que a gente receber amanhã uma nova condição, como foi a Leila, como foi o Paulo, eu preciso disciplinar como isso se dá. Eu preciso ter política de transação com essas partes relacionadas. O que pode, o que não pode. Se eu tenho 2 chapéus, eu sou isso, aquilo, como é que isso funciona? Né? O Palmeiras não tem isso.
O Palmeiras tem aí o movimento de integridade pelo futebol que está ganhando corpo cada vez mais. Qual que é o objetivo do movimento de integridade pelo futebol? É justamente que o cara de fora, né, o investidor, olhe para a indústria e fale, essa indústria é séria. Não é verdade aquilo que vocês falaram que o futebol não... Não, o futebol é sério. O Palmeiras já está com 2 anos aí. Eu mesmo recentemente enderecei um convite para o Palmeiras integrar esse movimento, ele não foi, por razões que eu desconheço. Então esse é o caminho, né? Ele, por incrível que pareça, ele é menos dentro do próprio departamento de futebol, que, como eu disse há pouco, de fato, o profissionalismo lá é latente, lá realmente esquece. Você tem quadros, você tem processo e tal, né? Mas você tem que todo esse entorno, o clube, ele vive uma outra realidade, né? E muitos clubes aí, só saindo um pouquinho do Palmeiras, desculpa, mas tem essa questão, né? Se vê muito esse negócio do profissionalismo hoje, e tem que se entender isso, ele está muito reservado aos departamentos profissionais que de fato são, né? Comunicação, logística, as áreas médicas, excelência, tudo perfeito, né? Scout, você vai lá, são empresas, né? Dentro do futebol tem 100 pessoas e tem que ser assim mesmo, né? Em questões financeiras, meio de pagamento, hoje os clubes se organizaram, mas não tem todo o entorno. O Palmeiras, por exemplo, na área de marketing, não é amadora. A área de marketing hoje do Palmeiras não funciona como deveria, por exemplo, né? Então eu acho que esse é o desafio, a gente fazer o clube andar, assim, o clube é uma instituição, aí a Leila saiu, o Savério passou, o Savério saiu, entrou outro e tal, e ele vai andar normalmente. Quem sentar lá vai ter uma sujeição a normas e regras que vão com o tempo se aperfeiçoando e que vão nos levar, em termos de boas práticas, a um outro lugar. Savério, deixa eu só, já que você tocou no assunto do marketing, que eu acho que é fundamental, como vai ser a estrutura de marketing do Savério eleito presidente? Qual é o nome? Você vai levar uma pessoa do mercado? Já conversou com alguém? Está conversando com alguém? Como vai ser essa estrutura? Porque vai ter que ser diferente, você está dizendo que e vai ter que ser melhor. Quem são essas pessoas? Como vai estar estruturado o departamento de marketing do Palmeiras se o Savério for eleito presidente? E aproveitando, na mesma linha, Savério, por que você chama a gestão atual de amadora no caso do marketing? Vamos lá, é até importante porque eu ia fazer também esse complemento para dizer o seguinte, não é pelos quadros, mas sim pela estrutura, tá? Os quadros, o Everaldo é uma pessoa, o Everaldo Coelho, conselheiro, companheiro nosso, um sujeito que eu gosto muito, até uma pessoa que vem do mercado financeiro, né, de instituição bancária, e lá teve uma carreira sensacional, enfim, então nada contra a pessoa. O próprio Eduardo Silva, como eu disse hoje em dia, que é o executivo, foi nós que trouxemos para o Palmeiras, né, lá atrás, e ele está até hoje, ele foi galgando e foi evoluindo, foi para alcançar onde ele está hoje. A estrutura, no entanto, não funciona devidamente, a começar pelo fato de que ele não tem o trabalho com a plenitude da alçada que ele deveria ter. O Palmeiras não vai ao mercado. A pessoa que senta na mesa da presidência é a mesma pessoa que patrocina o clube. Então, assim, a inimição sai dali, de cara. O cara vai falar assim, vou buscar um parceiro na rua. Então, né, agora teve esse processo nesses últimos meses aí e tal, até para conferir mais um elemento para essa mitigação de conflito de interesses. Então, eu acho que quando a gente fala em profissional, é profissional de mercado na acepção da palavra. Um cara que venha desse mercado, um cara que tenha condição, que ele tenha um entendimento do mercado, que ele saiba onde ele vai e de que forma ele vai. Quando você fala de que forma ele vai, por exemplo, volta ao modelo atual. Palmeiras foi a mercado para um patrocinador, tem a empresa de bet, tem não sei quem que está tentando afluir. Oferecemos uma carta convite para ver quem tem interesse. Na minha visão, apesar de não ser versado especificamente no marketing, está errado. Nós temos que ir para a rua, para a praça, minimamente, por exemplo, com uma precificação dos meus ativos. Quanto custa a minha camisa? Quanto custa o backdrop? Quanto custa o futebol feminino? Uma estratégia diferente. Falar assim, olha, o futebol feminino pode procurar um outro parceiro, um parceiro que tenha aderência especificamente ali e que tem uma relação de ganha-ganha com o futebol feminino, por questões diversas, assim, de afinidade ou de segmento. Então, tem muita coisa a fazer. Paulo,
é óbvio que eu estou conversando com pessoas, né? Eu não vou falar para vocês, até porque são pessoas que estão correndo conosco de forma voluntariosa, palmeirenses e tal, mas assim, gente da mais elevada, você falar, pô, de agências de lugares aí que são pessoas chaves em players importantes do segmento, tá? Até essa semana eu falei com um deles na última terça-feira. E são essas ideias, assim, eu acho que, para resumir, nós temos que nos abrir novamente, né? Você tem que se estruturar por dentro, saber o que você vai fazer e ir para a rua. O Palmeiras, isso não acontece hoje no departamento de marketing, apesar de quadros de pessoas que são... que eu não tenho nada contra e tal, mas não é um trabalho propriamente um trabalho de departamento de marketing que a gente tem hoje. Bom, a gente está caminhando para o fim. Eu queria uma última pergunta de um de vocês três, alguém gostaria de fazer, para depois passar para as considerações finais para o Savério. Vai fazer. Não, pode ir. Eu queria fazer, não sei se vocês concordam, alguma outra pergunta. Eu queria falar sobre a W Torre. Não sei se vocês veem algum tema mais urgente. Queria Eu acho que... aproveitar que a gente não bateu nessa tecla ainda sobre a relação do Palmeiras com a W Torre. A gente sabe que o Palmeiras está terminando agora os 10 anos, os primeiros 10 anos dos 30 que tem com a W Torre. A Leila, ela chegou a falar em conselho, eu imagino que você estivesse nessa reunião, que o acordo estava muito próximo. Mas, desde então, acho que isso já faz 2, 3 meses, até agora esse acordo ainda não saiu. É verdade que a W Torre passou a pagar novamente as parcelas mensais, e isso representa um aporte importante para o Palmeiras, mas nem perto do que ainda ficou para trás, 150, 160 milhões, cada um faz uma conta. Queria saber como você vê essa questão, como você trabalha essa relação entre Palmeiras e W Torre no caso de você assumir a presidência a partir do ano que vem. Danilo, eu não sei exatamente as condições que esse acordo está se desenvolvendo, né, e o estágio que ele está, até porque hoje em dia sobre esse guarda-chuva da confidencialidade, né, quer dizer, o pessoal interpreta ele muito restritivamente, não é dessa maneira, assim, não pode ser um salvo-conduto também para a pessoa fazer o que quiser e não dar satisfação para ninguém. Nem é essa a natureza da cláusula de confidencialidade, é outro, em termos de exposição, enfim, mas ele está andando e ele já, se não totalmente, mas parcialmente, ele já chegou a algum lugar, tanto é que no último balancete do COFER já está refletido o pagamento de parcela por conta desse débito anterior, né? Talvez a empresa não tenha condição de pagar de uma vez só, fez um parcelamento, mas já começou a verter recursos por conta desse suposto acordo aí que foi feito. Isso é interessante, é mais uma fonte de recursos para o clube. Eu acho até que parte desses recursos tem que ser vertidos para o clube, né? Uma vez que o clube é o superficiante, né? Ele que concedeu a superfície, ele é o proprietário do imóvel. Se você for lá na matrícula do imóvel, é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, assim, tem que ir o grosso para o futebol, mas tem que ser, é uma questão de conceito, tem que se remunerar, até para que o clube tenha condição. O clube, que é um clube, o clube social hoje é um clube superavitário. Para que o clube tenha a condição de reformar sua piscina e dar o show da cantora de sucesso com seus recursos, porque é assim que a coisa acontece, não há necessidade de ter uma intervenção externa para isso. A relação com a W Torre, ela não existe outro caminho para ela, senão a relação da proximidade e do caminhar juntos, né? Caminhar de mão dadas. É uma relação de ganha-ganha. Como ela foi concebida à época, como ela foi concebida lá em 2007. Eu participei dessa época, eu vi todo o processo de aprovação da Arena, que o Palmeiras, com o seu pioneirismo, em total ineditismo de mercado, foi o primeiro modelo dessa natureza, né? E aí eu sempre falo, né, por conta disso, inclusive, seria impossível à época do ineditismo, da novidade e tal, você conseguir para um contrato tão duradouro, que se estenderia por 30 anos, você prever e disciplinar todas as situações que envolveriam esse contrato, o que significa dizer que, claro que teria uma aresta ou outra a ser aparada com o processo em andamento, com o contrato vigindo, né? Então, tanto que a passagem do Maurício, que foi norteada pela aproximação, pela tentativa de dar as mãos, foi a época mais proveitosa desse relacionamento, né? Então não há outro caminho, senão esse, o contrato, diversamente do que é o entendimento da presidente, não sei se ela reformulou o seu entendimento, né?
talvez tenha reformulado a ponto de se sentir autorizado a sentar na mesa para uma negociação. Mas dizer que é a pior coisa da história do Palmeiras, nunca assinaria, não é verdade também. Né? Primeiro porque, de novo, retroagindo lá, o Palmeiras não tinha outra alternativa e tinha que fazer nessa condição, mas ele não é ruim na sua essência, pelo contrário, né? Ele é um contrato bom, com remunerações, com várias previsões que vêm em favor do Palmeiras e tal. Isso tem que ser falado também, como também não é verdade, vou receber o Coliseu. Não sei, não vai, tem condições, tem muita coisa a ser feita, manutenção e tal, e o Palmeiras vai receber lá na frente. Agora, nós temos que avançar nesse caminho, sempre em conjunto. Hoje tem não sei qual o nível das arbitragens, pelo que escuto, também pela boca dos outros, tem uma que discute uma prorrogação de mais 2 anos, em função do caso fortuito que seria devolver o período da pandemia. Acho que faz sentido, é um pleito que faz sentido, tem fundamento, um caso fortuito, força maior e tal, mas aí você tem que sentar na mesa e talvez a empresa pode ser que ela não tenha condição de colocar no caixa do Palmeiras 130, 150 milhões de cara, não tem problema nenhum, mas paga da forma que puder pagar, e aí vai. E só nessa condição que a gente vai ter um negócio. Então, da minha parte, eu sentado na cadeira, e conheço os dirigentes, seja os anteriores como os atuais da empresa, muito embora não me relacione com eles por conta de assuntos do Palmeiras, né? Isso fica muito claro, que senão vai falar, você está falando, não estou falando com ninguém, mas conheço e tal, e tenho a convicção, absoluta convicção disso. Eu acho que tem um caminho ainda, são 20 anos, olha, se você pegar desses 10 anos, em boa parte, as duas partes ganharam muito, só que elas podem ganhar muito mais se elas estiverem caminhando junto, e é isso que eu quero trilhar, é esse lugar que eu quero estar. Bom, o nosso tempo se encerrou. Savério, eu queria que você desse suas considerações finais, agradecer a nossa bancada estrelada no dia de hoje, com o PVC, o Danilo Lavieri e Massini. O espaço é todo seu para a gente encerrar a nossa Estrela live. Aqui, só os dois aqui, ó. Eu tô só figurando aqui. Você é para Não, eu quero agradecer também, você tem razão, porque é uma seleção, né? Uma seleção que está aí e foi ótimo bater um papo. Eu, às vezes, me empolgo um pouco e peço, assim, desculpa para vocês, né, se eu acabo esticando e derivando muito, mas como eu participo ativamente do clube e do futebol de forma geral, né, em outras participações que eu tenho em outros órgãos, na ABEX, no IBGC, como colaborador do site Migalhas, como palestrante em diversas instituições aí de ensino e tal. Então é um tema que eu acabo, pelo conhecimento e tal, eu gosto muito de falar. Quero deixar uma mensagem assim, para o torcedor palmeirense saber que eu não sou um aventureiro, que eu não sou um neófito, eu sou uma pessoa que tenho me preparado durante muito tempo e que estou muito tranquilo para representar. Não é fácil você representar um grupo com pessoas tão importantes, pessoas tão queridas, pessoas que ao longo dos anos contribuíram tanto com o Palmeiras, né? Você ser líder desse processo não é algo fácil, porque te traz uma responsabilidade muito grande, e eu tenho muita segurança de onde eu estou e de se amanhã eu sentar naquela cadeira, o que eu devo fazer, e não vou desapontar ninguém. Então, é esse o recado que eu deixo. Podem confiar e saber, ainda quem não me conhece, mas... E aí deixo um convite para o meu Instagram também, me procurem lá. Saibam que a gente sabe o que a gente está fazendo. Muito obrigado. Muito obrigado, Savério, PVC, Danilo Lavieri e Massini. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você é palmeirense e gosta de acompanhar as lives com essa turma aqui, com Lavieri e Massini, e comigo, na terça-feira que vem voltamos às 5 horas para mais uma live do Palmeiras. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Qual?